Após 7 anos de Profut, dívidas de clubes brasileiros caem apenas 10% e somam 11,3 bilhões de reais. Olá nação tricolor, sejam bem-vindos, mas antes já deixe o seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe, roda a vinheta. A Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte foi criada juntamente com o Profut para ajudar a sanar as dívidas dos clubes de futebol em 2015. Após 7 anos, o endividamento das agremiações foi reduzido apenas em 10% considerados os valores corrigidos pela inflação, e a diminuição do débito tributário foi ainda menor. Tanto é que se apelou a essa FIS para resolver a situação de algumas agremiações que se encontravam em grande dificuldade financeira. Em um recente levantamento da consultoria EY mostra que os 30 principais clubes do Brasil fecharam o ano de 2022 com 11,3 bilhões de reais de dívida líquida, passivo menos recebíveis. Na época da sanção do Profut, os clubes tinham um débito total de 12,7 bilhões de reais em números corrigidos pelo IPCA, o número absoluto era 6,7 bilhões de reais. Em um detalhamento das dívidas, o relatório da EY mostra que os clubes tiveram um débito tributário de 3,758 bilhões de reais ao final do ano de 2022. O valor representa uma queda de apenas 4,6% em relação ao montante corrigido pela inflação no período de 2015. Alguns dos grandes clubes como o Corinthians, ultrapassaram a casa dos 500 milhões de reais em dívidas com o governo porque voltaram a não pagar impostos após o Profut. Nos últimos 2 anos, as agremiações têm abandonado o Profut por um outro programa chamado PERSE, com condições mais vantajosas. Isso levou a novos perdões de multas para os endividados, e mesmo assim o débito final aumentou. Não por acaso clubes como Cruzeiro, Vasco e Botafogo tiveram que negociar seus débitos tributários dentro das constituições dessa FIS, vendidas a investidores. Além disso, os clubes brasileiros aumentaram suas dívidas com empréstimos, segundo o levantamento da EY. O débito com mútuos representa um total de 2,864 bilhões de reais. Isso gerou um crescimento de 765 milhões de reais em relação ao patamar de 2015 considerado o valor corrigido pela inflação. Só o Atlético Mineiro tem uma dívida em empréstimos superior a 800 milhões de reais. A Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte previa uma série de medidas para tentar controlar a gestão financeira dos clubes. Havia uma restrição de antecipações de receitas, obrigação de redução do déficit até 5% da receita em 2019. Isso não impediu seguir as contas nos vermelhos. Também havia a previsão de que todos os clubes teriam de manter em dia seus pagamentos de salários e direitos de imagem, o que foi descumprido sistematicamente por vários deles. Veja a lista de dívidas líquidas dos clubes mais endividados: Atlético Mineiro, 1,571 bilhão de reais, Cruzeiro, 1,181 bilhão de reais, Botafogo, 1,040 bilhão de reais, Corinthians, 927 milhões de reais, Vasco, 679 milhões de reais, Fluminense, 678 milhões de reais, Internacional, 653 milhões de reais, São Paulo, 587 milhões de reais, Santos, 540 milhões de reais, Grêmio, 518 milhões de reais, Palmeiras, 451 milhões de reais, Red Bull Bragantino, 301 milhões de reais, Guarani, 292 milhões de reais, Bahia, 284 milhões de reais, Atlético do Paraná, 281 milhões de reais, Flamengo, 254 milhões de reais, Sport, 246 milhões de reais, Coritiba, 236 milhões de reais. Essas foram as notícias. Se gostou, já deixe o seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe para fortalecer o canal da Nação Tricolor. Obrigado e vejo vocês no próximo vídeo.